Olá, aqui é Leonardo Faletti do Crie Sua Melhor Vida e hoje a gente vai falar sobre uma etapa bastante importante do método, que é a etapa de definição de objetivos. Vamos lá para a tela, vamos compartilhar isso aqui. Bom, antes da gente falar da definição de objetivos em si, né, no método a gente tem a questão do ciclo de melhoria contínua, né? Então você define lá o teu horizonte estratégico, o tempo para o qual você vai definir os teus objetivos e dentro desse período você vai realizar as ações que vão te levar ao alcance desses objetivos. E é um ciclo, né? Então você define o horizonte estratégico, faz o que tem que fazer para alcançar os objetivos que você definiu para aquele ciclo e em seguida você avalia os resultados, aprende com o processo e estabelece um novo horizonte estratégico, define novos objetivos e assim vai. É assim que as empresas fazem. E como você sabe, aqui no Crie Sua Melhor Vida, um dos pressupostos que a gente tem é de que aquilo que funciona para as empresas terem sucesso pode funcionar para que as pessoas alcancem o sucesso, tenham sucesso, ok? Então, quando a gente fala de melhoria contínua, eu estou falando de um ciclo que é o de planejar, fazer, verificar e aprender. Você planeja, né, você cria o teu planejamento, faz aquilo que é necessário para implementar aquilo que foi planejado, verifica os resultados que está alcançando, portanto, se você está se aproximando ou não do alcance dos objetivos que você definiu, aprende com o processo e retoma o ciclo, né? Então, esse é um ciclo de melhoria contínua que a gente chama de PFVA, ele tem por base lá o PDCA das empresas, né, que é o Plan, Do, Check and Act, que é algo básico na administração e justamente por ser básico, é fundamental, né? Qualquer organização de sucesso, ela vai planejar, vai realizar ações, vai verificar resultados alcançados, vai aprender com o processo e vai retomar esse ciclo. Vários nomes vão surgindo pelo meio do caminho, várias técnicas, vários conceitos, que no fim das contas, cada um deles vai se encaixar em alguma dessas etapas aí, né? E aqui não é diferente. Então a gente tem um ciclo de melhoria contínua PFVA, que é algo básico, fundamental para que o método Crie Sua Melhor Vida funcione. Legal? A etapa de planejamento, dentro dela, você tem uma série de coisas que vão acontecer. E uma dessas coisas que precisa acontecer é a definição dos objetivos, né? Você precisa definir objetivos desafiadores que sejam alcançáveis e que estejam alinhados com seus valores, com suas crenças, tanto impulsionadoras quanto de alguma forma com as limitantes. Em algum outro vídeo a gente vai aprofundar um pouco essa questão das crenças, mas o fato é que você tem que definir objetivos para o ciclo do PFVA e esses objetivos precisam estar alinhados com tudo isso que eu falei e mais do que isso, eles precisam estar distribuídos em algumas perspectivas. E é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Eu vou fechar isso aqui só para não ficar criando um ruído desnecessário para a gente. E vamos trazer para cá a questão das 4 perspectivas do Balance Scorecard, que a gente já falou sobre isso no vídeo em que a gente explica o método como um todo e tal. Mas aqui eu quero dar uma tratada específica sobre isso. As 4 perspectivas do Balance Scorecard, elas surgem lá, um professor de Harvard, um consultor americano, eles definem uma metodologia de gestão para as empresas e dentro dessa metodologia de gestão está o Balance Scorecard, que é o quê? É o estabelecimento de perspectivas para as quais você deve definir objetivos. Originalmente, as 4 perspectivas trabalhadas pelos criadores do método deles, lá, pelos criadores do Balance Scorecard, são a perspectiva financeira, perspectiva cliente, perspectiva processos internos e perspectiva de aprendizado e crescimento.
Agora, mais do que você definir objetivos para cada uma dessas perspectivas, o grande lance que tem por trás disso é o encadeamento que você vai criar entre esses objetivos. Tem uma lógica por trás disso aqui que é basicamente a seguinte: a organização define os objetivos financeiros que ela quer alcançar. Pode estar relacionado com receita bruta, pode estar relacionado com faturamento, pode estar relacionado com uma série de indicadores financeiros dessa organização. Então ela define os seus objetivos financeiros. E em seguida ela parte para a perspectiva seguinte, que é a perspectiva cliente, né? E ela vai definir objetivos para essa perspectiva cliente. E qual é a questão? O que ela vai levar em consideração aqui quando ela for estabelecer os objetivos da perspectiva cliente? É basicamente o seguinte: o que eu tenho que entregar para os meus clientes, o que eu preciso oferecer para os meus clientes para conseguir atraí-los, fazê-los com que eles adquiram os meus produtos, os meus serviços, e com isso eu alcance o objetivo que eu defini para a perspectiva financeira. Então, se você tem uma empresa, se você é o gestor de uma empresa que seja, você precisa vender, né, produtos e ou serviços para um conjunto de clientes. Se esses clientes comprarem esses produtos e esses serviços nas condições que você ofereceu, você tem perspectiva, você tem possibilidade de alcançar o teu resultado financeiro planejado. Se o cliente não comprar esse serviço ou esse produto nas condições que você ofereceu, você não vai conseguir alcançar os objetivos que você definiu para a tua perspectiva financeira. Essa é basicamente a lógica. É claro que eu estou resumindo bastante aqui, mas fica claro para você qual é a lógica que tem por trás disso. E aí, definido o objetivo ou definidos os objetivos da perspectiva cliente, você parte para a perspectiva seguinte, que é de processos internos. Que processos internos eu vou precisar realizar para conseguir atender o meu cliente da forma que me possibilite alcançar os objetivos que eu defini para essa perspectiva de cliente? O que eu tenho que fazer dentro da organização para atender esse cliente de modo que ele se interesse de adquirir os meus produtos ou serviços e com isso eu alcance os meus objetivos financeiros. Acrescentamos mais uma camada aqui dentro das 4 perspectivas do Balance Scorecard, que é de processos internos, que em tese é o que eu preciso fazer para atender o meu cliente adequadamente para que ele compre e alcance o objetivo financeiro. 4ª perspectiva do Balance Scorecard tradicional das organizações, aprendizado e crescimento. Aqui vai lidar com a preparação da tua equipe, vai lidar com sistemas informacionais que precisarão acontecer e existir dentro dessa organização, mas basicamente é o seguinte: o que eu preciso ter de conjunto de competências, né, e de conjunto de sistemas informacionais que atendam a minha perspectiva de processos internos, que possibilitem que eu realize aquilo que eu preciso realizar dentro da organização para alcançar os objetivos desses processos internos, para alcançar os objetivos da perspectiva de cliente, para alcançar os objetivos da perspectiva financeira. É essa a lógica que está por trás do Balance Scorecard definido lá por Kaplan e Norton, né, que são os tais dos autores desse método de gestão que tem dentro dele o Balance Scorecard. Então, vejam, é preciso definir objetivos, mas não quaisquer objetivos. Você precisa ter uma lógica, porque se você define um objetivo financeiro e você não trata dessas outras perspectivas que a gente acabou de apresentar aqui, vai ficar no âmbito do desejo, da intenção, da vontade, mas dificilmente você vai conseguir fazer tudo aquilo que precisa ser feito para transformar esse objetivo num resultado concreto, né? Para alcançar efetivamente o objetivo que você definiu. Então, aqui a gente trata da coisa sempre da forma prática, né? A ideia aqui é a gente
alcançar os objetivos de forma prática, não é vender sonho, nada disso, né? Então, estamos falando de um método de gestão estratégica de vida que está baseado em conceitos, práticas e ferramentas que são utilizadas pelas organizações de sucesso. Beleza, apresentamos aqui as 4 perspectivas do Balance Scorecard original, né, das organizações e tudo. Eu vou fechar aqui e vamos lá, de que forma que a gente está trazendo isso para dentro de um método de gestão estratégica de vida, né? Então, a gente mantém 4 perspectivas. Uma financeira profissional, então aqui a gente acrescenta o profissional. De um modo geral, você, para alcançar o resultado financeiro, você vai realizar alguma atividade profissional, ainda que você, como empreendedor, né, você queira ter o seu negócio, você queira empreender, mas vai estar relacionado de alguma forma com o aspecto profissional, que é de você realizar um conjunto de ações de algum domínio de conhecimento, né, e transformar isso em algo que seja possível de ser vendido para alguém ou vendido para uma organização, caso você queira construir uma carreira, por exemplo, dentro de uma organização de médio ou grande porte, né? Então, temos uma perspectiva financeira profissional. Temos uma perspectiva de relacionamentos aqui. E quando a gente fala de relacionamentos, a gente está falando de relacionamento de uma forma bem ampla, onde você vai considerar um círculo de relações pessoais mais próximas, você vai ter um círculo um pouco mais expandido de relações profissionais, sejam pares, sejam clientes, sejam fornecedores da organização onde você atua, sejam parceiros que você queira estar atraindo para o teu empreendimento, para complementar alguma demanda de competência ou de recurso que você precisa ter e que ainda não desenvolveu. Enfim, a gente está falando de relacionamentos que possam contribuir, né, para o alcance dos seus objetivos, beleza? Então, a gente tem uma perspectiva financeira e no lugar da perspectiva de clientes lá das organizações, a gente traz uma perspectiva de relacionamentos. Você precisa construir e nutrir uma rede de relacionamentos que seja capaz de contribuir para o alcance dos seus objetivos, e isso, sendo uma via de mão dupla, é o ideal, né? Ou seja, você vai acrescentar algo de positivo para essas pessoas que fazem parte da tua rede de relacionamento e essas pessoas vão acrescentar algo de positivo para você, de maneira que é uma relação positiva e produtiva para todas as partes envolvidas. Então, a gente tem aqui uma perspectiva de relacionamentos. A gente também tem uma perspectiva de autodesenvolvimento, em que você precisa estar sempre tratando de desenvolver as competências que são demandadas para você conseguir efetivamente alcançar os seus objetivos e criar a sua melhor vida, né? Para você criar a sua melhor vida, você muito provavelmente não vai ser suficiente o conjunto de competências, e quando eu falo de competências, eu estou falando de conhecimentos, habilidades e atitudes que você tem desenvolvido hoje, né? Porque se fosse suficiente, você já teria alcançado aqueles objetivos, você já teria criado a sua melhor vida. Então você precisa definir objetivos para essa perspectiva de autodesenvolvimento. Você precisará estar sempre em desenvolvimento, em crescimento pessoal, para conseguir dessa forma nutrir relacionamentos, né? Criar e nutrir relacionamentos positivos e produtivos que sejam capazes de te complementar e de alguma forma contribuir para o alcance dos seus objetivos, e para que você seja capaz de fazer aquilo que é preciso ser feito para alcançar os objetivos financeiros e ou profissionais da primeira perspectiva. E temos aqui a quarta perspectiva, que é a perspectiva de saúde. Você precisa cuidar da sua saúde de modo que você tenha condições,
né, saudáveis de exercer as atividades que você precisará exercer, no nível de intensidade que precisará exercer, para que com isso você seja capaz de construir a sua melhor vida. E aqui, quando a gente está falando de saúde, a gente está falando de alimentação, a gente está falando de exercício físico, a gente está falando de descanso, a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de saúde emocional, a gente está falando de saúde física, né? Ou seja, tem uma série de questões que você precisa olhar dentro da perspectiva de saúde para garantir que você vai ter, no médio e longo prazo, né? Garantir tanto quanto possível, porque tem certas coisas que acabam acontecendo e que estão completamente fora do controle, mas como a gente já falou em outras oportunidades, aqui a gente vai tratar daquilo que está sob nosso controle. O que está fora do controle, está fora do controle. Então você precisa fazer tudo aquilo que for preciso ser feito para ter o nível de saúde compatível com o nível dos desafios que você está se autoimpondo, né? Se autopropondo para que você consiga criar efetivamente a sua melhor vida. Então, essas são as 4 perspectivas do Balance Scorecard pessoal. Você vai estabelecer objetivo para cada uma, objetivo ou objetivos para cada uma delas, né? Começa pela financeira profissional, depois você estabelece as de relacionamento, depois as de autodesenvolvimento e depois as de saúde. A lógica é a mesma, né? Que rede de relacionamentos eu preciso criar e nutrir para conseguir alcançar os objetivos da minha perspectiva financeira profissional, quais competências, conjuntos de conhecimentos, habilidades e atitudes eu preciso desenvolver para ser capaz de criar a minha vida e alcançar os meus objetivos financeiros profissionais e ser capaz de criar e nutrir os relacionamentos que eu vou precisar. E, por outro lado, como que eu tenho que tratar da minha saúde, né, para conseguir ter energia, para conseguir ter disposição para fazer tudo aquilo que precisa ser feito para alcançar esses objetivos dessas outras perspectivas todas, né? Se você, dentro da tua melhor vida, está, por exemplo, ser um atleta olímpico, cara, você vai ter esforços físicos, né, muito grandes para fazer, vai se submeter a estresses de superação de limites e tal, com muita frequência, de forma muito intensa e tudo mais. Obviamente, você vai ter que ter um cuidado com a saúde ainda maior do que alguém que está procurando desenvolver uma carreira mais tradicional, mais típica e que não tem dentro da sua ideia de melhor vida, não tem lá uma ideia de crescimento e de se submeter a desafios tão estressantes, tão consumidores de energia e tudo mais, né? Então, tudo isso que está aqui vale para todo mundo, né? E cada um, na sua medida, vai ter que dar atenção a cada uma das perspectivas de forma diferente, de acordo com aquilo que definiu como sendo a sua melhor vida. Esse é o grande lance, né, de quando a gente trata de um método de gestão estratégica de vida e não de uma receita que eu vá querer aqui impor a você. O sucesso é isso ou é aquilo, a sua melhor vida deve ser assim ou assado. Quem sou eu para definir esse tipo de coisa? Mas quando a gente traz um método e apresenta toda a lógica que está por trás do método, fica fácil para você implementar e levar para a tua realidade para conseguir criar aquilo que para você é a melhor vida e não o que seria a melhor vida para qualquer outra pessoa que não você. Legal? Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado claro aqui a ideia que está por trás do encadeamento dos objetivos das 4 perspectivas do Balance Scorecard, né? E eu espero que você, a partir do conteúdo desse vídeo, seja mais capaz de definir objetivos que sejam desafiadores, porém passíveis de serem alcançados dentro de um horizonte estratégico que você venha a definir e que você, com essa lógica do Balance Scorecard pessoal, você vai ser capaz de se preparar de uma forma muito mais completa
para o alcance dos objetivos e não apenas ficar sonhando em alcançar alguma coisa sem nem saber por onde começar ou o que fazer. Legal? Espero que seja útil para você. Um grande abraço e sucesso!